A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Que diz assim a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só até aqui. Então, o que acontece? Eu estava ali, né? E hoje é comemorado o dia de Pentecoste. E eu fiquei ali meditando no Senhor e perguntando a Deus: Senhor, qual a palavra que bate? Porque o Pentecoste, de fato, de verdade, porque hoje é só uma celebração e comemoração ao dia de Pentecoste, que foi realizado há anos atrás. E eu falei: Senhor, o que o Senhor fala ao meu coração a respeito do dia de Pentecoste? E o Senhor foi e me levou nesse versículo. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Pentecoste nada mais foi do que ser revestidos de poder. Então, assim, apesar de não estarmos lembrando que foi dia de Pentecoste, foi o dia que foi a descida do Espírito Santo lá em Atos 2, sobre o povo que ali estava, esse mesmo dia continua sendo todos os dias. Por isso que lá em Efésios fala: revesti-vos todos os dias de todo o poder. E aqui embaixo ele vai dizendo depois sobre a armadura. Então, assim, hoje não tem mais o Pentecoste como aconteceu lá em Atos 2, naquele ano, naquele tempo. Mas o revestir de poder é todos os dias. Por isso que Efésios 6 está aqui. Paulo instruiu em Efésios, o povo de Efésios, a entender que é necessário se revestir do Espírito Santo com a descida dele todos os dias. Ou deixar ele fluir dentro de você todos os dias. Por quê? Porque essa ordem lá de que o Senhor veio em Atos 2, né, que ele fala, o Senhor entrou naquela casa como um vento impetuoso e ali começaram a falar em línguas. Hoje, é para amanhã, é para depois da manhã, porque em Efésios 6, versículo 10, fala sobre isso: revestir-vos de todo esse poder. Então não foi só lá, é todos os dias. É função nossa buscar esse poder, essa descida todos os dias, na nossa vida e na vida daqueles que ainda não receberam, mas não é receber bem a palavra que está aqui na minha mente. É aqueles que ainda não provaram, não sentiram, não viveram, não foram agraciados ainda com esse poder. Mas a palavra hoje de Atos, embora num contexto totalmente diferente de Efésios 6:10, é a mesma coisa praticamente. Hoje, no dia de Pentecoste, é dia de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. É lembrarmos que existe um Espírito que ainda está em tempo, ainda temos um tempo em dele vir nos visitar e nos fortalecer na força, no poder dele. Então, essa palavra eu perguntei ao Senhor e o Senhor falou: se revista, o mesmo poder que eles foram revestidos lá. Até hoje, o Senhor nos manda continuarmos revestindo. Lá foi num contexto de um início de algo que hoje nós vivemos. Mas hoje é para mim, é para você, é para aquele que já fala em língua, é para aquele que ainda não fala, que o Senhor continua fazendo a mesma coisa, ordenando da mesma forma. Lá ele falou: ficam em Jerusalém. E hoje o Senhor fala: revistam-se desse poder. Ou seja, o mesmo Espírito que desceu, o mesmo Espírito que derramou, o mesmo Espírito que entrou naquela casa, ele entra hoje na sua vida, ele entra amanhã na sua vida, se você continuar entendendo que é tempo de estar no Senhor e se revestir da força desse poder. Então é isso que eu queria deixar para a igreja nessa noite, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.